eu recebo o economista Ramon Barazal e a nutricionista Gislene Rocha, em nosso quadro Cesta Básica. Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, prazer recebê-los aqui. Obrigada. Olha, gente, é impressionante, né? Tem dia que uma coisa tá mais cara, outra coisa tá mais barata. Ontem, novamente, eu fui à feira, como sempre, de praxe, toda quinta-feira eu vou à feira, e senti o que a gente vai comentar agora, sobre a questão do tomate. Eu fui comprar o tomate e realmente o tomate estava muito mais caro. E pergunto para você, Ramon, por que o tomate está mais caro? Bom, isso tem a ver um pouco, Isa, com esse momento que nós estamos atravessando na economia mundial a respeito das condições de crise, né, econômica. Todos os nossos amigos em casa e nós aqui sabemos que nós temos uma relação de real-dólar modificada de outubro para cá, modificada em muito. Nós temos hoje a cotação do dólar em mais ou menos, em números redondos, 2,30, 2,40. Ora, isso fez com que os produtos importados por nós brasileiros ficassem mais caros. E nós sabemos muito bem que aqui no nosso país, grande parte dos produtos que a gente come, por exemplo, tomate, alface e tal, não são produtos chamados orgânicos e, portanto, dependem de tratamento de solo, de combate a pragas e tal. Vamos explicar para os telespectadores qual a diferença de um produto orgânico. O produto orgânico é aquele produzido sem o chamado agrotóxico, né? Enquanto que os demais utilizam esses defensivos e coisas assim. E que, por incrível que pareça, os orgânicos são até mais caros. Né? São mais caros, porque a produção deles ainda se dá em uma escala muito pequenininha e por isso acabam sendo mais caros. Ora, como esses outros produtos não são orgânicos, dependem desses defensivos agrícolas e tudo mais, e esses defensivos, em grande parte, são produzidos com insumos importados, isso significa, em última análise, que isso acaba tendo preço maior exatamente em função da cotação do dólar e da crise internacional. O resultado nós temos diretamente no nosso bolso, ou seja, quando a gente for comprar o tomate, o alface ou outros produtos produzidos dessa maneira, a gente acaba pagando mais caro. Isso sem contar, é claro, as condições climáticas que sempre influem muito, né, na produção do chamado hortifruti granjeiro. O tomate é produzido na região sul do estado de São Paulo? Principalmente na região sul do estado de São Paulo, na região de Apiaí e proximidades, você tem muita produção de tomate. Ribeirão Branco e assim por diante. E aqui na Grande São Paulo, em torno da Grande São Paulo, nós temos o chamado Cinturão Verde, onde se produz mais as hortaliças propriamente ditas, né, como é o caso típico do alface. Agora eu lhe pergunto, o que a gente pode substituir pelo tomate? Porque o consumidor brasileiro adora comer uma saladinha com tomate, né? Nós temos aqui dois produtos, que é o alface e o tomate, que subiram de preço, né? E aí o que eu posso fazer para manter a mesma quantidade calórica? Também tem essa questão, né? Porque tem pessoas que fazem até dietas e querem manter mesmo número calórico. Então o que eu poderia substituir no lugar do tomate, por exemplo? Bom, Isabelle, é o seguinte, quando eu vi a lista, eu realmente vi a diferença do valor do aumento que teve o tomate e a banana. E eu pensei o seguinte, o que é interessante a gente perceber, além desse aumento, saber para que cada alimento serve. Então, quando eu tenho um tomate, qual o consumo, quanto o tomate oferece? Vitamina C, potássio. Então, são minerais que, quando você consome, eles vão ajudar a sua parte imunológica. Ou seja, qualquer alimento que você substitua uma salada de alface, uma salada de pimentão, uma salada com outros alimentos que são folhas, repolho, beterraba, cenoura, agrião, rúcula, escarola, também são fontes desses alimentos. Aliás, por falar em escarola, ontem, como eu falei, fui à feira, e aí o que eu achei mais em conta foi a escarola e o agrião. Estava mais em conta. E o bacana disso também é que, assim, tanto o agrião quanto a escarola, eles também são da família que fornece a vitamina C. Então, para que a vitamina C, ela, quando você associa junto com o ferro da carne, ele absorve muito mais o ferro M, que a gente chama, que previne a anemia. Entendi. Então, é interessante a gente saber a composição nutricional, o que esses alimentos acabam oferecendo para a gente quando a gente consome. Então, numa alta, é interessante você saber que todos são da mesma família, ou seja, todos vão influenciar de forma positiva no teu organismo. Entendi. E aí você pode diminuir o custo da sua cesta básica, né, e manter a mesma qualidade nutricional. Isa, eu queria dizer uma coisa para os nossos amigos de casa, que tem a ver um pouco com isso que a Gislene está dizendo, que é o seguinte, quer dizer, quando a gente vai fazer a compra de um determinado produto, qualquer que seja esse produto,
Em economia a gente usa uma expressão para falar do que pode ser substituído por o quê. E nós economistas chamamos isso de efeito substituição. Bom, mas o efeito substituição, quer dizer, você deixa de usar o produto A para usar o produto B, feijão, lentilha, por exemplo, nem sempre esse efeito substituição é válido, sabe por quê? Porque às vezes o preço não compensa. Entendi. Então, às vezes você diz assim, olha, o feijão subiu de preço essa semana, então eu vou substituí-lo automaticamente por lentilha. Bom, não necessariamente, porque você vai ter que analisar o preço de um, o preço do outro e ver o que de fato compensa mais, se é o feijão ou a lentilha. E aí sim, a Gislaine poderia nos ajudar mais com os valores nutricionais envolvidos um no outro. Mas não é simplesmente dizer, olha, substitui ponto final. Aham. Interessante isso também, que a gente estava comentando sobre isso. Porque quando você tem um alimento, você pensa no tomate. O tomate tem uma substância que chama licopedo. E essa substância ela é muito saudável no organismo. Para quê? Para prevenção de doenças como até o câncer. Então, quando você pensa no tomate, você pensa na vitamina C, no potássio e no licopeno. Ou seja, às vezes, quando você utiliza ele, vai uma dica interessante também. Adoro dica interessante. Essa dica é bacana e é bem simples. Quando você acrescenta um fio de óleo, de azeite, caso o azeite extra virgem e tal, ele tem uma substância chamada monoinsaturado, ou seja, ele conduz melhor esse licopeno. Entendi. Então, olha que interessante, a tua salada de tomate carregada com uma quantidade moderada de... Um fiozinho só, hein, gente? É uma passada, não é aquela coisa devagar, porque aí as calorias também aumentam. Claro. É uma gordura boa, mas não deixa de ter as calorias. Você conduz melhor esse licopeno, ou seja, você favorece a absorção. Então, mesmo que um alimento esteja num valor um pouco mais alto e que de repente você precise fazer o consumo um pouco menor da quantidade, o que você vai fazer? Você pode acrescentar uma gordura que vai te fazer bem e vai conduzir melhor esse alimento dentro do teu organismo, absorvendo muito mais dele. E de repente você não precisa comer uma quantia tão alta assim para ter a mesma absorção. Entendi. Por falar em tomate com azeite, né? Eu adoro comer, não sei se você também gosta, mas adoro comer tomate cortadinho, para não me dar aquela fome à tarde. Eu como tomate cortadinho com um fiozinho de azeite, orégano e sal. E por falar em sal, o sal foi um produto que teve uma queda. Tá vendo? Sim. Nem tudo é tão ruim assim, né? A gente consegue melhorar a cesta básica. Olha, o produto que mais caiu de preço foi o sal, com 7,0%. Então, ou seja, você pode consumir sal. Agora, hoje em dia tem o sal light. Queria até te perguntar isso. Existe uma diferença grande de sódio? Existe sim. Até uma informação também interessante. O que difere o que é um diet e o que é um light? Então, quando você tem um alimento diet, normalmente ele é feito muito para diabéticos ou que ele tem que zerar um nutriente, que normalmente eles acabam tirando ou a gordura ou o açúcar. No caso do light, ele tem em torno de 25% menos do que o produto tradicional. Então, se você tem um sal de cozinha light, você vai ter 25% a menos de sódio do que o convencional. Isso é muito bom, principalmente para pessoas hipertensas, pessoas com retenção de líquido, pós-operatório. É interessante o seu consumo. E outra questão, que sal a gente utiliza diariamente na nossa mesa, né? O tempo todo. Né? E o sal deve ser também, quer dizer, até onde a gente imagina, usado sempre com muita moderação, né? Porque senão nós podemos até gerar problemas, né, para as pessoas hipertensas e coisas assim, né? Então, é muito gostoso, mas é preciso também sempre balancear um pouco, né? Sim, vale lembrar que o sal também, com questão de sabor, você deve colocar as ervas também. Então, usar alecrim, orégano, manjericão, cheiro verde, salsinha, cebolinha, porque também dá um sabor aos alimentos. É o que você comentou da outra vez, né? Sim. A gente aproveitar as ervas, né? Porque as ervas nos beneficiam bastante e tem algumas que são bem mais em conta. Então é bom a gente seguir a velha e secular, né? O velho e secular caminho mediterrâneo das comidas, né? Exatamente. A culinária mediterrânea o que usa azeite bastante. e assim por diante. Né? Exatamente. É sempre bom. Olha, o pão francês, é até bom vocês saberem, o pãozinho, né, que vai às mesas diariamente, nos cafés da manhã, nos chás da tarde. O preço do pão francês teve um reajuste de 1,15% E vem mais. nesta semana. Vem mais por quê, Ramon? Olha, é possível que venha mais, sabe por quê? Porque nós estamos enfrentando problemas em relação à importação do trigo. Nós todos sabemos que o Brasil não produz todo o trigo que utiliza. Nós precisamos comprar, e aliás nós precisamos comprar bastante trigo de outros países. O nosso grande fornecedor é a Argentina, que nos fornece muito trigo há muitos e muitos anos. Um outro grande fornecedor de trigo também para o Brasil é o mercado americano e depois o mercado europeu. Acontece que o mercado argentino, que é quem nos abastece mesmo de trigo, está enfrentando uma série de problemas legais. A presidenta Kirchner está enfrentando esses problemas junto ao Senado, a Argentina e assim por diante.